campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar início a mais um capítulo do nosso livro Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, amigos, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando os nossos trabalhos. Hoje nós iniciaremos capítulo 16, né? Mas antes eu vou lembrar de um trechinho do capítulo 15, a última parte, né? Que foi a Cesarina, nossa amiga, que não conseguiu ser mãe, né? Abortou 3 espíritos que estavam vindo. Esse terceiro, relatando aqui, né? Começou a sair, a beber, né? E o espírito foi retirado, né? Então ela vai ficar, né, com essa dívida, a nossa amiga Cesarina, né, de 3 entidades que ela não conseguiu concluir, né, o nascimento. Muito interessante, né, como é que ela foi levada também, né, pelas companhias espirituais. Ela se deixou levar, né, pelo aquele assédio grande que ela tinha, né, se descuidou, separou-se do esposo, né, e começou a ter uma vida, né, na boemia. Então é isso aí, né, meus amados. Muito interessante, de grande lição, o capítulo, o título é Fracasso, e foi fracassos mesmos, né? Hoje nós vamos iniciar o 16º, né, que tem o título Incorporação, também de grande lição para nós, trabalhadores, né, espíritas. Vamos lá. Prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais me o permitiam, regressava à crosta, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Alexandre, o grande mestre, né, do nosso querido André. Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em nossa colônia espiritual, não podia ser assídua, razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Em uma das reuniões a que compareci, um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se do meu compassivo instrutor e pediu humilde: nossos companheiros encarnados, em solicitação sucessiva, insiste pela vinda do irmão Dioniso Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, em uma organização de socorro. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir um amigo companheiro de lutas doutrinárias. Enquanto Alexandre ouviu em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu depois de ligeira pausa. Estimaríamos receber a devida orientação para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de algum modo diante dos amigos e familiares. O mentor pensou alguns momentos e redarguiu: não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados, de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Sobram quase todos eles na investigação e no raciocínio, o que falta em sentimento e compreensão. Vejam só a observação do nosso querido Alexandre, né? Colocam a pesquisa muito acima do entendimento e, como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera. Ainda não pôde mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano.
Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva, a diferença de vibrações de nossa esfera a que o nosso amigo procura adaptar-se presentemente, a profunda emoção dele com essa reaproximação, talvez prematura, a estabilidade natural do aparelhamento mediúnico e possivelmente concordaremos com a importunidade de semelhante medida. É muito comum, né? Inclusive, chegar nas casas espíritas, pessoas querendo notícias, querendo conversar, né? Com aquele familiar que partiu. Porque a gente não sabe a situação dele. E a gente sabe também que não é daqui para lá, né? O telefone, vamos dizer assim, é de lá para cá, né? Quando eles estão preparados, é que eles vêm dar o recado, né? Porque a gente não sabe a situação que se encontra aquele espírito. E aqui, Alexandre, nesse exemplo, está sendo maravilhoso, né? Para alertar bem quando a gente dos nossos querermos, né? Vamos lá, vamos continuar. Euclides, o interlocutor, advogando o pedido veemente do círculo, não se desencorajou e insistiu. Reconheço que a nossa palavra é sempre ponderada e amiga. Concordo em que não alcançaremos o objetivo desejado, todavia, reitero-vos a solicitação, assim mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência. É que existem irmãos esforçados, aos quais muito devemos aqui, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor, e sentiríamos felicidade em demonstrar o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Alexandre sorriu com a generosidade que lhe era característica e observou. Só possuo razões para endossar seus pedidos, e já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los de que Dionísio virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. E como Euclides agradecesse, tocado de uma imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando: faça a promessa para a noite de amanhã. E é sempre mais fácil dar com alegria do que receber com acerto. Afastamo-nos, porque o interrogasse quanto ao processo fenomênico da incorporação, o benigno instrutor esclareceu de boa vontade. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem da zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Olha só o trabalho, né, da psicofonia, que interessante. Mexe com toda essa região, né, da fala, muito interessante. Até o abdômen, né? Atendendo-me às interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima, em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. Admirava-lhe a sabedoria profunda e a sublime compreensão das fraquezas humanas, quando atingimos a instituição de socorro a que Dionísio se recolhera, em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre. Entendendo-se com os espíritos do bem, consagrado ao serviço do amor cristão, em zonas semelhantes, conduziam na presença do recém-desencarnado, que se mantinha sob forte excitação. Dionísio, falou Alexandre bondoso, após a saudação usual, lembra-se do nosso grupo de estudo espiritualista? Como não? E com que saudades! Suspirou o interlocutor. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos. Prosseguiu o mentor gentil. E deliberei conduzi-lo até lá para que você fale não somente a eles,
mas também aos familiares. Que ventura! Exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes. Diante das exigências dos nossos irmãos encarnados, compreende bem? Vejam só o que ele está esclarecendo, né? Sim, replicou Dionísio, logo desapontado. Estou agora no mundo da verdade e não devo faltar a ela. Recordo-me que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível por meio de Otávia, com muitas prevenções, e não raro vacilei, acreditando a vítima de inúmeras mistificações. Vejam só, pelo próprio instrumento que ele duvidava, ele vai falar. Vejam só, né? Que coisa linda, né? São aprendizados em tudo, né, meus irmãos? Alexandre, muito calmo, observou. Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. E se antigamente não era fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza de nossos irmãos encarnados. Caso agora duvide de seu esforço, é possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Ele está esclarecendo bem a situação, né? Que assim como ele duvidou, os companheiros também agora podem duvidar, né? Assim que Dionísio se internasse em nossas considerações, o interlocutor rematou. Concentre-se com atenção sobre o assunto, peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. Vejam o que ele está orientando aqui. Vai levar ele com antecedência para a casa da senhora, que vai ser instrumento da psicofonia, para se harmonizar. O médium psicofônico tem que ater a isso, né? Nos dias que ele vai trabalhar nessa tarefa. Não é na hora que ele é preparado, é com antecedência, como está aqui bem claro, né? Às vezes, até 24 horas antes, né? Já está ali para haver essa harmonização que Alexandre está explicando aqui. Bem interessante, né? Vamos lá. Despedimos-nos em seguida, registrando efusivos agradecimentos do interlocutor. O caso interessava-me, pois por isso mesmo roguei a permissão de Alexandre para acompanhá-lo de mais perto. Autorizado a fazê-lo, seguiu o instrutor, que se dirigiu no dia seguinte à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando-o convenientemente para a visita projetada. Com gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a moradia da médium, Otávia, onde Euclides, o benevolente amigo de véspera, nos aguardava cheio de atenções. O prestimoso mentor despediu-se com delicadeza extrema, deixando-me em companhia dos novos colegas, e acrescentou: a reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas, estarei aqui de regresso a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. Veja que aqui está bem claro, não é na hora que se monta uma mesa mediúnica, não, é com bastante antecedência. Aqui ele está dizendo, né, que terá início às 20 horas, mas entre 18 e 19 horas, uma hora antes ou duas, né, eles vão estar se preparando para o trabalho. Então, vejam só como a gente tem que ter noção da nossa tarefa, do nosso compromisso, né? E mais uma vez eu digo, o atraso é inconveniente quando a gente vai trabalhar na casa espírita.
E fixando-me, concluiu bondosamente: aproveita a aproximação de Euclides, meu caro André. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. Euclides, sorrindo, agradeceu comovido e conduziu-nos ao interior doméstico, porquanto Alexandre se afastava em outra direção. Detive-nos em um humilde aposento. Nessa parte da casa, explicou-me o guia goleador, a nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é por isso confortadora, leve e balsâmica. Estejam à vontade, em vista de ser hoje um dos dias consagrado ao serviço mediúnico. Terminará ela os trabalhos da refeição da tarde mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Que lindo! Consultei o mostruário do grande relógio de parede, não longe de nós, que marcava precisamente 16 horas. Olha o tempo antes que eles estão permanecendo no lar da Otávia, veja. Manifestei o desejo de ver a nossa irmã, que atuaria naquela noite como intermediária entre os dois planos. Eles ficam nos observando. Deixando Dionísio no aposento a que me referi, Euclides conduziu-me à pequena cozinha, onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem, harmonia doméstica. Notei-a, porém, algo pálida e abatida. Ouvindo-me a inquirição discreta, o companheiro informou: Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. Enquanto o companheiro brutal está ausente, nas horas do ganha-pão, a casa é tranquila e feliz. Porquanto a nossa amiga não oferece hospedagem às entidades perturbadoras da sombra. Todavia, quando o infeliz Leonardo penetra esse pequeno domínio, a situação se modifica. Porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim desse lar. Faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas, mas é o compromisso dela, vejam, é o compromisso que ela tem com esse espírito, né? Nessa caminhada atual encarnada. As coisas não são fáceis para ninguém, né? Porque tem um outro lado também que a gente tem que cuidar muito, né, meus irmãos? Não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa? Perguntei com interesse. Não, de modo algum, explicou Euclides, sem titubear. Não é novo para a compreensão elevada, contudo é teimoso nos erros que lhe são próprios. Permite que a consorte nos ajude, em vista da existência de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa e que influenciados por nós, não lhe permite afastá-la da tarefa. Porém, não é muito fácil, porque se Otávio é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Duas forças, né? Uma com a outra. Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela, para que Leonardo, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação, criando-nos grandes dificuldades. Vejam? Eles sabem da tarefa dela, né? A treva, como ele fala aqui, e vai lá incomodar através do esposo. Percebendo que o abatimento da médium não me passava despercebido, Euclides acrescentou: tão logo prometi ontem alegremente a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com o concurso mediúnico de nossa irmã, piorou a situação psíquica do esposo, imprevidente. Leonardo amanheceu hoje mais nervoso que do costume, embebedou-se pouco antes do almoço, insultou a companheira humilde, chegou mesmo a infligir-lhe tormentos físicos. Assustada, a bondosa senhora sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado.
encontrando-se no momento sob forte perturbação gastrointestinal. Vejam só o que não atinge o corpo físico, né? Uma agressão desse tipo. Muito interessante. E ela se deixou envolver, claro, né? Tem sentimentos. Por isso, a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia e não tem podido manter a harmonia precisa da mente para atender com exatidão aos nossos propósitos. Já trouxe diversos recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais, para levantar-lhe o padrão das energias necessárias. E só por isso é que a pobrezinha ainda não tombou acamada, embora se encontre bastante enfraquecida, apesar de todos os socorros. Vejam só como ela se atingiu mesmo, né? Algo desapontado, Euclides considerou após curto silêncio: como sabe, a harmonia não é realização que se improvise, e se nós, os desencarnados devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médiuns são criaturas humanas, suscetíveis a vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Todos somos suscetíveis, né? Estamos aqui com as nossas deficiências, né? Oh, exclamei, fixando a pobre mulher. Não teremos alguém que a substitua? Ela está quase cambaleante. Todos os serviços exigem preparo e treinamento, observou o meu interlocutor sensatamente, e não poderemos trazer alguém que faça as vezes de Otávia, de um instante para o outro. Não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil, indaguei. Quem sabe? Respondeu Euclides com intenção. A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar, e a rigor todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço de seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região de serviço comum que lhes é própria às necessidades individuais. E como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassa a fronteira das obrigações legítimas, em busca do campo divino da renunciação. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Olha que linda essa frase. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Porque o médium não reencarna aqui sem as expiações, sem os compromissos dela do passado, né? E a gente sabe que é bem assim, né? É uma luta constante para a gente, para trabalhar na casa espírita às vezes. E quantas coisas nos acontecem naquele dia do trabalho para ver se a gente está firme mesmo, né? Isso aí. A essa altura dos esclarecimentos fraternos, o companheiro sorriu e observou. Formulando semelhantes considerações, não queremos dizer que a mediunidade construtiva deve ser apanágio dos corações algemados à dor. Isso não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem, fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. A dona da casa terminara a tarefa de aprontar o jantar humilde e, antes que o esposo voltasse ao lar, dirigiu-se ao quarto íntimo em que, conforme a notificação de Euclides, costumava fazer as suas preces preparatórias. Querida, né? Penetramos o aposento em sua companhia. Euclides acomodou Dionísio ao lado dela, e enquanto a médium se concentrava em oração, o dedicado amigo aplicava-lhe passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas cotas de força, não somente as fibras nervosas, mas também as células gliais,
que é um conjunto de células de sustentação do tecido nervoso, formado por células não nervosas, tais como os astrocitos e microcitos, por exemplo. Bem interessante essa força que ela está recebendo. E nós vamos parar por aqui, já deixando, né, para o próximo encontro o que vai acontecer, né? Mas vejam só que coisa bem abençoada. E lendo, né, essa parte da Otávia, me reportou o Chico Xavier. Quantas coisas o Chico, né, superou, né? Até bofetada no rosto em pleno trabalho ele apanhou, né? Quantos ataques ele teve, doenças físicas, inclusive, e nada impediu do Chico estar firme dentro daquela humildade maravilhosa dele. Foi um exemplo para todos nós. Então, ele está aí, o Chico amado que nos deixou esse legado, né? Que permitiu tantos espíritos trouxessem a luz da doutrina para todos nós, né, meus amados? E vamos aprender junto com essa médium, né? Que não é fácil as coisas, nós temos que ter perseverança, firmeza e estar conectados com a corrente espiritual que nos ensina, né, da nossa casa espírita. E vejam só que ela foi se recolher, foi levada à entidade, que ela vai, né, abrir o campo para receber, e os mentores juntos. Os médiuns não estão sozinhos, né? E ela, com aquela deficiência, né, estomacal, com problema de fígado, está lá firme orando para que tudo dê certo na sessão que ela vai trabalhar, né? E assim ficamos por aqui hoje, meus amados, agradecendo essas lições lindas que André e Chico vêm trazendo para nós, né? Nesse livro, nesse terceiro livro da coleção. E que Deus, com a sua infinita misericórdia, continue nos amparando. E que a gente tenha sempre essa responsabilidade amiga de servir a esses mentores queridos. Que Deus continue nos amparando. Até a próxima, meus amados. E se Deus quiser, esse Pai amoroso. Abraço a todos, que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site